Olá, pessoal, boa tarde. Estamos iniciando, então, o treinamento da Revista dos Tribunais Online. Eu sou a Juliana, eu trabalho na área de sucesso do cliente na Thomson Reuters e sou responsável por cuidar desses nossos produtos de conteúdo jurídico, tanto a RT Online quanto o nosso outro produto, o ProView. Mas hoje iremos fazer o treinamento mesmo da revista, tá? Antes de iniciar, eu gostaria de dar alguns avisos para vocês. Todos os participantes têm acesso ao chat para fazer perguntas, né? Então, conforme a gente for dando o treinamento, pode ir colocando a sua pergunta aqui no chat, que de tempos em tempos a gente vai dando algumas pausas para responder vocês, tá? Nesse momento, eu gostaria muito que vocês colocassem no chat se estão me ouvindo bem, se a minha imagem está tudo ok para vocês. Além disso, eu também vou pedir muita compreensão, porque por conta das chuvas aqui em São Paulo, a internet, né, de todos nós que vamos dar esse treinamento, está um pouco instável, então peço compreensão caso essa transmissão caia. Não é algo que a gente consiga controlar nesse momento, estamos torcendo para que fique tudo estabilizado. E, além disso, aqui eu acredito que tenham pessoas, alunos, professores e bibliotecários do Grupo Laureate, né? E desse grupo, que eu tenho a certeza que está participando, é a FMU e a IAMB. Agradeço muito a todo mundo que me ajudou, de vocês, né, do Grupo Laureate, que me ajudou a organizar esse treinamento aqui. Muito obrigada pela parceria. E eles também me pediram para deixar alguns recados para vocês, de como vocês acessam aqui a revista por dentro da plataforma da universidade. Então, eu vou compartilhar minha tela rapidinho, só para mostrar para vocês, e depois a gente já passa para o treinamento, tá? Só um minuto enquanto eu compartilho aqui. Acredito que vocês já devam estar vendo a minha tela nesse momento. Esse é o PDF, então, que a FMU me passou. Para os alunos, então, alunos e professores da FMU, para acessar a Revista dos Tribunais Online, vocês precisam acessar esse link aqui do portal da FMU, fazer o login na área do aluno de vocês, né, conforme está aqui nesse passo a passo, clicar na guia do aluno, coloca lá suas credenciais, e-mail e senha. Depois vocês vão ver tudo que a biblioteca de vocês oferece, entre elas está a Revista dos Tribunais Online da Thomson Reuters. Então, é só clicar aqui para vocês entrarem dentro da revista, tá? Que aí vocês já, assim que vocês acessam o link, vocês já caem aqui nessa tela, tá bom? Pelo menos é isso que deveria acontecer. Acredito que também por dentro do portal da biblioteca vocês consigam acessar a revista, né? Então, se vocês forem por dentro desse link da FMU Biblioteca, vai ter lá também Revista dos Tribunais Online, Thomson Reuters. Clica lá, faz o login de vocês, né, da área do aluno, para ter acesso pela extranet. E aí vocês já caem aqui também na revista. E qualquer coisa, por favor, que vocês tenham dúvida de acesso, é melhor vocês entrarem em contato com a própria universidade de vocês, né, no caso a biblioteca. Depois eu vou deixar tanto esses links do passo a passo no chat, tanto aqui da FMU, quanto do IAMB, que também me passou. Então, para os alunos aqui do IAMB, vocês acessam o link, né, do portal do IAMB, na área da biblioteca. Esse link aqui depois eu coloco no chat para vocês. Lá no portal da biblioteca tem tudo também que a biblioteca de vocês oferece, e estamos lá, Revista dos Tribunais Online, clicando lá, vocês conseguem entrar direto também nessa tela aqui para ter acesso a toda essa base. E, por fim, acho que é isso, aqui da IAMB acabou mesmo, é isso daqui. Eu vou deixar, então, esses contatos aqui no chat, para caso vocês tenham dúvidas futuramente, que consigam entrar em contato com eles, tá, com o pessoal da biblioteca. Então, nesse momento, eu vi que aqui as pessoas estão me dando um feedback, que está tudo ok, estão me ouvindo bem, legal, acho que a gente pode começar, então, sem problema nenhum. Eu vou passar a bola, hoje a gente tem aqui duas pessoas do nosso time do editorial, que é a Juliana Ferreira e o Emanuel Silva, eles que vão conduzir esse treinamento, e mais uma vez peço compreensão, caso dê uma travada aí na internet, nas imagens, tá? Então, acho que, Ju, pode iniciar o treinamento, por favor? Obrigada, Ju. Olá, eu sou Juliana Ferreira,
Sou especialista de conteúdo editorial, sou também a líder aí para conteúdo de revistas dos tribunais online. Trabalho na Thomson Reuters há 10 anos, também sou advogada, e hoje vou falar um pouquinho para vocês, junto com o Emanuel, sobre a nossa plataforma de conteúdo, a Revista dos Tribunais Online. Eu vou começar a compartilhar minha tela, por isso eu peço licença para fechar aqui a minha câmera. Já está ok? Vocês podem visualizar a minha tela? Só um minuto que eu tô pondo ao vivo. Ok. Peraí. Agora sim, Gil, pode ir. Tá. Então, essa aqui é a nossa plataforma de conteúdo digital, Revista dos Tribunais Online. A Revista dos Tribunais Online reúne aí os principais tipos de conteúdo da área do direito, né, as principais fontes de consulta de direito, que são aí doutrina, jurisprudência e legislação, além de outras, né, súmulas, OJs, PNs, enfim, temos outros produtos embarcados na nossa plataforma. Nós vamos mostrar um pouquinho para vocês aqui, primeiro a homepage, né, e depois a gente entra em cada tipo de conteúdo, mostrando como é que é uma pesquisa bem-sucedida dentro da RTO Online. Então, aqui na homepage da RTO, a gente vai encontrar aqui à esquerda alguns widgets, né, que são os quadros de destaques que nós temos. Então, aqui nós temos um quadro primeiro, que é o de crise econômica e soluções jurídicas. Então, temas, assuntos elaborados a partir da crise econômica que nós tivemos aí em 2015, né? Não essa que estamos vivenciando agora, mas a última crise econômica que nós tivemos. Então, nós temos aqui um conteúdo doutrinário acerca desse tema, super interessante. Temos vários artigos de doutrina. Então, se eu clicar aqui em qualquer um desses links, vai abrir aí para mim um artigo de doutrina com essa temática que eu já posso visualizar ali no widget mesmo, ok? Depois nós temos aí um outro widget, que é, deixa eu fechar esse, que são os destaques. Os destaques, nós vamos ter de todos os 3 principais tipos de conteúdo que nós temos aqui na RT Online: doutrina, jurisprudência e legislação. Então, todos os dias, né, a RTO é um portal que é atualizado diariamente. Significa dizer que todos os dias nós temos pelo menos um artigo de doutrina novo na base. Esses artigos de doutrina, por vezes, são exclusivos mesmo de conteúdo online e por vezes são antecipados das revistas impressas. Então, nós temos os nossos periódicos, né? Alguns com periodicidade mensal, trimestral, semestral e anual, enfim. E aí nós conseguimos antecipar para o assinante RT Online esses conteúdos. Então, até 2 meses antes de sair a revista impressa, o assinante RT Online já tem acesso a esse conteúdo aqui. Então, por exemplo, aqui eu já tenho um artigo de doutrina. Todo dia eu tenho um artigo de doutrina novo aqui. Se eu quiser fazer uma leitura diária, eu posso seguramente vir aqui e acessar esse conteúdo que vai sair na revista de Direito do Trabalho de novembro e dezembro, portanto ainda não saiu, mas já está aqui no conteúdo exclusivo digital, para quem é assinante da Revista dos Tribunais Online. A jurisprudência, então todos os dias nós temos aí também milhares de jurisprudência, documentos de jurisprudência novos, né, na base, aí que nós pegamos diretamente do site dos tribunais. E aí nós destacamos aqui, conforme, não necessariamente um que tenha sido publicado no dia, mas algum que tenha relevância com o assunto do momento. Então, hoje o assunto em pauta é direito ao esquecimento, então a gente tenta destacar um conteúdo relacionado. Se tem alguma data comemorativa, também o destaque merece relação com essa data comemorativa, tá? E a legislação, normalmente, aí depois o Emanuel vai falar um pouco melhor para vocês, mas a legislação, normalmente, é a legislação publicada no dia, né? Então, nós temos aí também conteúdo de legislação novo todos os dias, tá? Uma plataforma realmente atualizada diariamente. Aqui a gente tem um widget de reflexões sobre o NCPC, né? O novo CPC, você pode me dizer que não é tão novo assim, porque já vai fazer 5 anos, mas não são poucas, né, as discussões ainda acerca de algumas temáticas, então por isso nós temos aqui algumas reflexões né, travadas por juristas e que merecem ser destacadas também.
Aqui abaixo nós temos Notícias Reuters, que é a nossa plataforma, não sei se é de conhecimento de todos, Thomson Reuters, né? A Reuters News também faz parte do grupo da Thomson Reuters, onde está também a revista dos tribunais. Então, nós temos aí a integração direta com as notícias Reuters. Então, é possível acessar notícias para além do mundo jurídico, né? Então, notícias as mais variadas, posso clicar aqui e expandir esse widget, né? Ou posso entrar lá na aba de notícias e posso verificar as notícias aqui, né? Posso pesquisar aqui com alguma palavra-chave que eu queira, enfim, vou falar um pouquinho mais sobre as pesquisas agora, mas nós temos essa integração, né? A vantagem de ler as notícias aqui na IT Online é que você tem tudo, né? Conteúdo jurídico, mais informações não jurídicas também, né? Na mesma plataforma, tudo atualizado diariamente, de fonte extremamente confiável, que é a Reuters, e você pode fazer uma pesquisa aí até unificada, que vai te retornar conteúdo de todos os tipos, né, se houver com a palavra pesquisada. Então, falando de pesquisa, vou mostrar para vocês aqui na homepage, nós temos 3 tipos de pesquisa, tá? Esses 2 primeiros tipos de pesquisa são comuns a todas as outras abas. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar para vocês de doutrina, jurisprudência e legislação, vocês vão verificar que a gente vai ter esses 2 campos repetidos em todas as outras abas também. E aqui na homepage tem uma pesquisa exclusiva que é a de linguagem natural, né? Então, vou voltar ali e vou começar a falar do primeiro. Pesquisa no índice é o que a gente chama de pesquisa com tesauro. O tesauro é uma forma de classificação de documentos, né? Então, assim, para explicar de uma forma bem simples, a gente procura dizer que o tesauro é como se nós estivéssemos classificando o nosso conteúdo conforme o assunto tratado nele. Então, imagine que você está numa biblioteca cheia de livros e que para você procurar o que você precisa que aquilo esteja classificado conforme o tipo de assunto tratado naquele livro, né? Então, aqui, como são documentos, né, digitais, a gente classifica os documentos por assunto, como se cada assunto fosse uma pasta, por exemplo, e eu coloco todos os documentos que tratam daquele mesmo assunto dentro de uma pasta. Então, por exemplo, se eu quero fazer aqui uma pesquisa de dano existencial, né, quando eu começo a digitar aqui, a lista de tesauro já vai carregar os termos que existem com a palavra digitada. Por que é uma lista pré-carregada e não de digitação livre? Porque pressupõe uma análise prévia do documento. A pesquisa com tesauro, ela pressupõe que algum analista do nosso time editorial já fez a verificação, né, a leitura daquele documento e classificou aquele documento como tratando de um assunto determinado. A grande diferença aí para a pesquisa livre é que a pesquisa livre vai fazer uma busca simples, se a palavra digitada está citada expressamente dentro dos documentos, então dentro de algum texto. A pesquisa por tesauro, independentemente da palavra estar citada dentro do texto, ela vai buscar se algum analista já indexou aquele texto como tratando daquele assunto, né? Então, pressupõe aí uma inteligência, uma análise prévia. Por isso é que o termo deve estar carregado aqui. Então, por exemplo, se eu coloco dano existencial e pesquiso aqui na homepage, ele vai me retornar documentos de todos os tipos de conteúdo que eu tiver. Então, quando eu faço uma pesquisa na homepage, eu vou ter aqui um que eu chamo de visão global, que vai me trazer uma pequena amostra de todos os tipos de conteúdo. Então, aqui uma amostra de 2 documentos de doutrinas essenciais, que é uma coleção especial que nós temos, documentos de jurisprudência comentada, enfim. Se eu tivesse legislação, estaria aqui também legislação. E aqui à esquerda, a gente tem esse menu. Então eu quero visualizar todos os 16 documentos de doutrina que falam sobre dano existencial. Eu clico lá, e aí eu sou redirecionada, né? Uma pesquisa já filtrada. Veja que eu posso fazer uma pesquisa mais abrangente e depois eu posso ir filtrando a partir do resultado, para que isso torne a minha pesquisa cada vez mais assertiva. Quais as vantagens disso? A principal vantagem é a otimização do tempo, né? E a segunda vantagem aí é a assertividade mesmo na sua pesquisa. Então, seja para
para fazer um trabalho acadêmico, um trabalho de conclusão de curso, seja para fundamentar uma petição, a gente consegue encontrar aqui tudo que a gente precisa para colocar, né, dentro do trabalho ou dentro de uma petição, então tanto doutrina, jurisprudência quanto legislação, com um tempo abreviado aí de pesquisa, porque eu tenho essa possibilidade de procurar tudo dentro do mesmo lugar, e tem a possibilidade de fazendo filtros dentro do resultado. Então, aqui já me vieram os 16 documentos de doutrina que tratam sobre esse tema, e aí suponha que eu quero fazer ainda mais um filtro, eu posso abrir aqui à esquerda uma nova classificação, né, das revistas onde esses artigos de doutrina foram publicados. Vale dizer aí, para quem talvez não conheça, a nossa base de doutrina na revista dos Tribunais Online, ela é composta por artigos doutrinários, tá? São artigos publicados nos nossos periódicos, né? Nós temos periódicos muito antigos, né? Nós temos a revista dos Tribunais, que é centenária, a revista de processo, entre outros. Então, já eu mostro para vocês todos os nossos periódicos. E aí, se eu quero, por exemplo, ir para uma revista mais especializada, eu quero só o que saiu na revista de Direito do Trabalho, né? A doutora Teresa Nas, que é a atual coordenadora, e aí eu posso navegar aqui dentro, aí de repente tem um autor que me chama mais atenção, que eu gosto mais de ler, ou um assunto específico, enfim, e abro aqui o artigo de doutrina, e aqui dentro eu faço a minha pesquisa. Sobre doutrina, já o Emanuel vai falar mais para vocês, tá? Então, voltando para outro tipo de pesquisa que nós temos aqui na homepage, além da pesquisa, então, por tesauro, lembrando que ela é uma pesquisa com termos pré-carregados, porque são termos já indexados por analistas nos documentos da base. Pressupõe uma inteligência, é o tipo de pesquisa mais assertivo que nós temos, tá? Nós temos também a pesquisa livre, que aí é a pesquisa simples, comum até a outras plataformas, né? Então, da forma que eu digitar aqui, a ferramenta vai buscar se a palavra digitada está contida, né? Dessa forma ou com as suas variáveis dentro de um documento, né? Da base, dentro de algum documento. Então, se eu digito dessa forma simples, dano existencial, ele vai buscar ambas as palavras, né? Ele vai buscar se o documento contém a palavra dano e a palavra existencial, né? Ele vai entender esse espaço em branco como um conector e vai buscar ambas as palavras, ainda que elas não estejam nessa ordem necessariamente, né? Ou que elas não estejam acompanhadas uma da outra. Então, a pesquisa não é tão assertiva. Se eu quero buscar essa expressão exatamente, recomenda-se o uso de aspas. Se eu quero buscar, por exemplo, dano, e não quero as variáveis de dano, né? Então, não quero, por exemplo, o plural, danos, né? Eu quero que esteja exatamente escrito dano. Eu posso usar aí uma hashtag, né? Que a gente chama popularmente agora, junto com a palavra, porque aí ele vai buscar sem as variáveis. Se eu quero buscar duas expressões, então eu posso buscar, por exemplo, dano existencial e horas extras. Coloco a expressão exata que eu quero entre aspas, e conecto as duas aí com um e, né? Ou se eu quiser uma ou outra, eu coloco um ou se eu quiser usar ainda outros conectores, tá, gente? Que isso é algo comum às pesquisas livres, né, que nós temos por aí. Aqui nos tutoriais vocês podem encontrar todos os conectores existentes. Não vou falar aqui porque são muitos, né? Então a gente pode usar vários tipos de conectores para poder refinar aí a nossa pesquisa cada vez mais. É um tipo de busca interessante, porém a mais assertiva, posso dizer com segurança para vocês, que é a pesquisa no índice, que utiliza o tesauro, sem sombra de dúvida, tá? Aqui, a linguagem natural, ela tem um critério misto de pesquisa, né? Ela vai mesclar um pouco de critério de tesauro com critério de pesquisa livre, então ela vai te trazer um resultado aí, eu diria que intermediário, né? Então, por exemplo, em quais hipóteses sócio-sociedade limitada responderão de forma solidária, né? E aí eu busco, ele vai me trazer os documentos que tratam desse assunto ou que contenham essas palavras com mais recorrência, né? Quando vem aqui esse título em vermelho, o que diferencia do restante é porque é um tema de jurisprudência, né? Significa dizer que tem um valor agregado adicional aqui nesse documento de jurisprudência, né? Ele tem um histórico da evolução jurisprudencial desse tema aqui.
Então, quando eu faço uma pesquisa por linguagem natural, eu posso digitar também livremente, e o que diferencia é que aqui eu também posso escrever em forma de pergunta, né? Ele é um campo único, eu posso digitar uma interrogação e ele vai ler aí essa pergunta. A ferramenta é treinada para ler perguntas, né? Para ler questões. Então, essas são os 3 tipos de pesquisa que nós temos aqui na homepage, tá? Depois, mais especificamente, a gente fala dentro de cada um dos 3 tipos de conteúdo. E eu vou passar para o Emanuel agora falar um pouquinho sobre a pesquisa de doutrina. Manu? Oi, pessoal, tudo bem? Vocês me escutam? Ju? Sim, Manu. Tudo certo. Ah, legal. A minha internet também tá um pouco ruim por causa das chuvas aqui. Gente, o RTO, ele é... Boa tarde, aliás, né? Eu sou Emanuel Silva, não vou mostrar o rosto porque a internet está ruim mesmo. Trabalho na editorial da Thomson Reuters, especificamente com legislação, na produção de códigos, tá? Então, aqueles códigos que vocês compram da revista dos tribunais, eu trabalho diretamente com essa produção. E eu vim explicar para vocês aqui algumas ferramentas da revista dos tribunais online, tá? A Ju, ela deu esse overview inicial sobre as pesquisas e sobre a plataforma, e a gente vai entrar agora em cada aba de maior expressão, né? Não vamos falar de todas as abas, porque a maior parte delas é ferramenta. O RTO ele é formado por 3 pilares, né? Doutrina, jurisprudência e legislação. Doutrina, que é o que eu vou falar agora especificamente para vocês, é uma base muito, muito interessante nossa, né? Eu acho que ela é um pouco diferenciada de jurisprudência e legislação, porque legislação e jurisprudência são meio que commodities que a gente tira do diário oficial e disponibiliza aqui para vocês, né? Então a gente trabalha em cima da legislação e da jurisprudência e disponibiliza no RTO, mas a doutrina é uma produção exclusivamente nossa, tá? Então assim, a nossa base, ela é quase 100% exclusiva da RT Online e que sai na nossa base de doutrina, né? Que sai em print, impresso nas revistas, tá? Um ou outro artigo tem autorização para, de repente, ser publicado em outro lugar, mas, em regra, essa nossa base de doutrina e de artigos é exclusivo da RT, você só acha aqui, tá? Se, de repente, você achar na internet, foi porque, sei lá, acabaram vazando e etc., mas, no geral, esse acervo é só nosso e você só consegue localizar ou assinando as revistas e recebendo de forma física, ou tendo uma assinatura que, enfim, no caso vocês têm, para ter esse acesso ao teor das revistas, tá? Então, assim, essa produção, ela é feita por diversos autores, né? Então, inclusive autores que não são da nossa casa, tá? Então, tem muitos autores que produzem livros com a gente, que acabam produzindo muitos artigos também, e a gente publica tudo isso no RT Online, mas a gente tem autores de artigos que não são da nossa casa, né, que trabalham e publicam em outras editoras, mas que excepcionalmente escrevem para a revista dos tribunais, tá? Então isso é muito bacana. Apesar da gente não ter o autor, por exemplo, que produz o livro, que é super famoso ou não, com a gente, mas ele vai ter artigos com a gente com certeza. Tá, isso é super interessante. Esse formato de revistas, né, a Ju pincelou um pouco, a gente disponibiliza um artigo por dia, tá? Então, todo dia a gente vai disponibilizar um artigo para vocês. Esses artigos, ele tem um momento de entrar no RTO que é bem anterior à publicação oficial no print, tá? Por quê? Porque para a gente conseguir fazer essa impressão no print, a gente precisa acumular a quantidade correta de artigos para conseguir fechar essa revista. E a gente sempre trabalha com antecedência de meses, né? Então, por exemplo, provavelmente a gente já deve estar disponibilizando no RTO publicações que vai sair só em dezembro. Então, o cliente que assina a revista print vai receber esse compilado na revista bonitinho, dependendo da revista que assina, só lá em dezembro, por exemplo. Quem é assinante da RTO vai ter acesso a essas doutrinas diariamente, uma vez ao dia, né? Entra meio que em doses homeopáticas mesmo, para a gente sempre ter uma coisa legal para trazer para vocês como destaque, para, enfim, vocês acabarem acompanhando, tá? É super interessante. Todas as nossas revistas a gente disponibiliza, tá? Então, a gente tem um acervo que é
tem mais de 100 anos, né? A gente não tem todo esse acervo disponibilizado, mas a gente tem, se eu não me engano, a partir de 1983 para cá, a gente tem os acervos doutrinários de doutrina que foram publicados, a gente tem disponível no RTO. Isso também relacionado às revistas que não estão mais ativas, tá? Então, mesmo aquelas revistas que a gente teve por um período apenas, esses artigos a gente vai ter disponibilizado no RTO também. Então, quem quiser fazer, por exemplo, inclusive uma busca histórica sobre o pensamento doutrinário ou sobre as construções que levaram a legislação posteriormente a seguir por um rumo e não por outro, a mesma coisa com a jurisprudência, você consegue acompanhar esse raciocínio, esse aprendizado no acervo histórico de artigos da RTO, tá? Super interessante. A Ju aí abriu pra gente um formato meio que no atacado da gente ver todas essas revistas, tá? Então, ó, vocês conseguem ver todas as revistas que a gente publicou, que a gente publica até hoje. Hoje, se eu não me engano, se não me falha a memória, a gente tem 18 revistas ativas, ou seja, são 18 revistas que a gente tem publicação periódica, tá? Pode ser mensal, pode ser bimestral, trimestral, tá? Semestral, dependendo da área e da quantidade de assunto que essa área traz, né? Então, a nossa revista principal, que é a revista dos tribunais, que abrange todas as áreas, por exemplo, ela é mensal, tá? Então, abre de novo essa versão aí, essa versão no atacado pra gente. Você consegue fazer a consulta, gente, por meio da revista, né? Então, abro aqui a doutrina, bonitinho, clico lá naquela parte da esquerda que a Ju aí abriu pra gente, eu consigo selecionar a revista que eu tenho interesse, por exemplo. Então, ela vai abrir aqui Revista dos Tribunais pra gente, e eu vou mostrar como que essa organização fica para vocês aí, tá? Só abrindo aqui um pouquinho, perdão. É importante, gente, apontar que a revista print, né, o que a gente faz a impressão e que chega na casa do cliente, ela é uma revista que não tem só artigos, tá? O print ele é mais completo. Às vezes ele traz até entrevista, tá? Então, assim, remete muito a, de fato, uma revista, só que parece um livro, né? Tem capa dura e tal, mas aqui a gente disponibiliza apenas os artigos e a jurisprudência que foi selecionada para lá, que a gente também dá um outro tratamento que a Ju vai falar para vocês. Bom, como que funciona essa organização? Como vocês podem ver, existem 10 links no ano de 2020. Faltam mais 2 links, né? No caso de setembro e o de dezembro ainda vai entrar. Esse link, ele costuma aparecer quando todos os artigos dessa edição já está disponível no RTO, tá? Então, por exemplo, se hoje eu disponibilizo para vocês um artigo que vai sair no print só em dezembro, você não vai conseguir achar esse artigo por esse e-mail que eu estou mostrando para vocês. Por quê? Porque a de dezembro ainda não está formado o link, apesar de eu ter conteúdo relacionado a dezembro já disponível na base, tá? Eu só consigo criar esse link quando essa revista tiver com todos os artigos disponibilizados no RTO. Tá? É uma questão mesmo de tecnologia, a gente cria esse link da revista bonitinho e consolida tudo junto, quando todos os artigos que vão ser publicados no print já estão disponíveis aí. Então, se a gente tem 10 links no ano de 2020, por exemplo, quer dizer que todos os artigos desse mês de outubro, que sairia na revista de outubro, já está disponível na RTO para vocês. Ju, abre esse último para a gente, por favor. Assim, se você abre uma outra revista que a periodicidade é diferente, gente, a quantidade de link vai mudar, né? Então, se é uma revista que ela é semestral, por exemplo, você vai abrir o ano de 2020 e vai ter 2 links, né? Um da revista do primeiro semestre e um da revista do segundo. Pode abrir lá. Bom, os artigos vai aparecer para vocês, todos esses arquivos que você abre por meio desse link, é a compilação do que saiu no print para vocês. Tá? Então, a gente tem, inclusive, artigos escritos em espanhol, tá? de autores de fora, ou de autores brasileiros que publicam em outro idioma também, tá? Então é super interessante. Esse é um formato que eu consigo fazer a busca por atacado, diretamente pela revista, mas eu consigo fazer uma coisa mais no varejo também. Vou pedir para a Ju mostrar lá em cima como faz essa pesquisa mais específica, tá? Se você conseguir abrir, Ju, por favor. Será que aqui travou para mim? Ah, tá. Bom, essa carinha inicial, gente,
as revistas que eu mostrei para vocês organizadinha foi nesse link aqui, que tem do lado, tá menu revistas. Eu clico aqui e aparece todas as revistas para mim. Essa parte inicial é uma parte em que eu consigo fazer uma pesquisa mais elaborada, tá? Cheia de filtros, né? Então eu consigo escolher, por exemplo, o autor, o ano que ele publicou na revista dos tribunais, ou o autor em tal revista, né? Então, eu quero ver todos os artigos do Marinoni que foram publicados na revista de processo, por exemplo, ou todos dele que foram produzidos na revista Desconstitucional, por exemplo. Isso pode acontecer, tá? Consigo escolher periodicidade, não tem nenhum problema, tá? Então, a gente vai fazer primeiro um teste com esse do índice lá em cima, que a Ju mostrou, que é a forma de buscar pelo Tesauro, tá? Então, essa base também é indexada, então se eu tenho um arquivo que sobe no RTO, ela é classificada internamente pelos nossos analistas de acordo com o assunto que ela trata. Então, Ju, escreve para mim no índice, na busca de Tesauro, terceirização, por favor. Vamos ver o que vem para a gente. E aí, gente, é muito parecido com aquela tela inicial. Vocês podem fazer conjugação de pesquisa, tá? Então, você pode buscar com um tesauro e de determinado autor, ou de um tesauro e determinada revista. Eu não sei, Ju, você está conseguindo colocar? Para mim não está. Coloquei já, Manu. Colocou? Acho que tá com delay. Uhum. Ah, tá, E aí, perdão. busquei. Vamos ver se... foi. Tá. Então, assim, todos esses artigos que aparecem para vocês aí, começa aí com esse começo, flexibilização do direito do trabalho. Pelo tesauro que a gente buscou, que é terceirização, provavelmente a maior parte deles é relacionada ao direito do trabalho, tá? Mas pode ser que em um desses artigos não esteja exatamente na revista de trabalho, pode ser que esteja naquela revista principal nossa, a revista dos tribunais, entende? Mas eu consigo fazer esse filtro de vários artigos que saem de várias revistas diferentes, de vários momentos e de autores diferentes, com a busca pelo tesauro, com a classificação que foi dada pelo analista aqui dentro, tá? Também consigo fazer uma busca pelo nome do autor. Ju, você consegue buscar do Marinoni, por favor? Em nome dele? Tá aparecendo aqui para mim agora. Legal. É importante falar, tá, gente, que as pessoas às vezes perguntam, posso fazer citação do artigo, né? Como que a gente faz para colocar isso em pesquisa, né? Que às vezes entra em contato com a gente pedindo a página, tá? Aí a gente não vai ter a página a paginação de todo o conteúdo, tá? A gente sempre vai ter só a paginação de onde começa o artigo no print, porque quando a gente sobe para o RTO, ele se torna de fato um artigo digital para a gente, tá? Ela selecionou aí para vocês. Então, de repente, vocês falam, eu tenho uma passagem aqui que eu preciso saber se fica entre a página 593 ou a 600. A gente não vai conseguir fazer isso com base no RTO. Tá? Então, a citação ela tem que ser feita referenciando o artigo como de fato fosse uma pesquisa na internet. Tá? Então, a gente abre aqui um desses artigos, Ju, por favor. Você vai identificar na sua pesquisa, se for o caso, colocando esse registro interno que a gente tem do documento mesmo. Então, extraído da revista dos tribunais, bonitinho, de acordo com a ABNT, e a sua referência vai ser isso aí que está selecionado. Então, soluções práticas, Marinoni, volume 2, a paginação de início e de fim, tá? Às vezes o trecho vai estar aí no meio, você não vai ter como saber qual que é a página, quando que ela foi publicada e esse registro interno nosso, esse DTR 2012-380, é o registro desse artigo na nossa base, tá? Nenhum outro artigo vai ter esse mesmo registro. Então, você consegue fazer essa individualização, tá? Da sua referência em pesquisa utilizando essa ferramenta, tá bom? Sobre doutrina, eu acho que... a gente consegue... A nossa base, ela é toda indexável, tá, pessoal? Então, a gente consegue correlacionar o que a gente tem de doutrina com o que a gente tem de jurisprudência com o que a gente tem de legislação. Então, por exemplo, eu abro uma doutrina ou uma jurisprudência, ou uma legislação, por exemplo, e aí o próprio programa fala, olha,
você abriu esse artigo aqui, você tem interesse nesse assunto. Lê essa jurisprudência também aqui que você vai gostar. Tem a ver com esse assunto que você está pesquisando. Tá? Então, assim, a nossa pesquisa ela é consolidada. Tá? Quando você busca uma doutrina, achando a doutrina que você procura, o próprio programa te indica outros documentos que não podem ser doutrinas, né, mas que também estão fora dessa base. Então, olha, você procurou, você está lendo esse artigo sobre terceirização, dá uma olhada nessa lei aqui também, dá uma olhada nessa jurisprudência, lê esse outro artigo. Ju, se você conseguir mostrar esse relacionamento, por favor. Estou mostrando um, Manu, não está aparecendo? Ah, para mim não. Desculpa. Bom, não, aqui imagina. Apareceu agora, perdão. Eu entrei então, no arquivo e aqui estou mostrando o botão. Ah, legal. Esse botãozinho laranja, gente, ele vai mostrar esses relacionamentos. A nossa base, ela não é toda correlacionada, tá? Isso não, a gente não tem uma base toda correlacionada, mas ela é correlacionável, tá? Então, todos os artigos que sobem, a gente faz esse filtro do que pode ser linkado a ele, tá? Ou com outros artigos, ou com jurisprudência, ou com legislação, tá? Legislação, às vezes, a gente não coloca porque tem link da legislação, então você consegue acessar clicando no link. E em jurisprudência premium a gente também faz isso, mas a Ju vai falar especificamente sobre vocês com isso. Ju, se você tiver algo a acrescentar sobre doutrina, eu não estou com controle, gente, por causa da internet ruim mesmo. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa sobre doutrina, fica à vontade, e enfim, eu vou passar para a Ju que ela vai falar agora de jurisprudência para vocês. Obrigada, Manu. Não, acho que não. Foi perfeito. Aí aqui estão todos os tipos de filtro. A gente não simulou um a um por conta do tempo, mas todos os tipos de filtro que o Manu já se referiu. Eu vou mostrar um filtro adicional no resultado, mas eu já mostro aqui dentro de jurisprudência, ele vale para os outros conteúdos também, tá? Então, aqui no conteúdo de jurisprudência, né, o que vale a pena dizer, nós temos aí conteúdo de jurisprudência de todos os tribunais judiciais do país, porém nós não temos a íntegra de todos eles ainda, né? Nós estamos passando por um processo de automação, então aí nós já temos um volume superior a 12 milhões de acórdãos na nossa base, mas a nossa base ela é alimentada apenas com acórdãos, tá? Nós não alimentamos a base com despachos e decisões monocráticas, por conta mesmo aí do grau, né, de vinculação, enfim, dessas decisões. Então, nós abastecemos apenas com acórdãos. Desculpem. E aí, nós temos de todos os tribunais, porém, nem todos ainda automatizados. Aqui nós temos também a possibilidade de filtrar pelas revistas, né? Então, assim como eu mostrei ali em doutrina e o Emanuel já comentou, eu posso clicar, escolher, eu quero documentos de jurisprudência que tenham sido publicados numa revista bem específica, por exemplo, a revista de Direito do Consumidor, né? Na última revista de Direito do Consumidor, eu quero saber o que é que saiu de jurisprudência lá. Então, eu consigo selecionar o volume e verificar. O que tem de diferente, né? Quais são os diferenciais para a gente consultar esse tipo de conteúdo aqui na revista dos tribunais online? Como o Emanuel disse, doutrina, né, fala por si só. Então, nós temos aí um conteúdo super especial produzido por autores da casa e autores de fora da casa, então, autores renomadíssimos e autores novos também. Nós temos aí um conteúdo super atual, então, diariamente tem conteúdo, assuntos quentes da semana, a gente já consegue ter conteúdo aqui. Jurisprudência, o que faz com que seja diferente a consulta aqui na revista dos tribunais online, né? Porque você pode me dizer, eu posso buscar diretamente no site do tribunal que eu quero? Pode. Qual o diferencial? Aqui você tem reunidos, né? Então, todos os tribunais do país, né? Nós temos todos eles na mesma plataforma. E nós temos também o que nós chamamos de valor agregado, que faz com que esse conteúdo de fato seja diferente. Como o Emanuel disse antes, não é todo o conteúdo que recebe esse valor agregado, claro, né? Porque nós temos milhões de documentos na base, mas aquilo que nós temos como mais premium, né? Um conteúdo que é selecionado, todo o nosso time editorial é formado em direito, a grande maioria é especialista
em direito, né, pós-graduado, temos mestres e doutores também no nosso time, então nós temos aí o conteúdo que é tido como mais premium, mais relevante, mais importante mesmo, levando em consideração os interesses dos nossos clientes, esse conteúdo recebe o que a gente chama de valor agregado, né, um tratamento mais especial. Então, o analista faz a leitura da íntegra desse acórdão, né, que é tido aí como premium. Vou abrir esse aqui como exemplo. Um analista faz a análise desse acórdão. Então, o acórdão, né, normalmente é grande, não é muito curto, tem bastante texto, né? Estou passando aqui para vocês verem o tamanho desse texto. Eu não tenho tempo para ler tudo isso, eu quero fazer uma leitura rápida aí, né? Preciso fazer um trabalho, ou uma petição, que seja. Aqui em cima, a gente tem o que a gente chama, que também estava sendo exibido aqui, ó. Então, aqui na Result List, na página de resultados, nós vamos ter aí a divulgação, né, do número do acórdão, né, e o tipo de recurso, o relator e a data de decisão. Aqui o tribunal e o DJ vai sair aqui o mês e ano de referência, né, da disponibilização do Diário de Justiça. Aqui é a publicação a que se refere. Então, se saiu em alguma revista impressa da RT, aqui saiu porque eu fiz a busca justamente pela revista de Direito do Consumidor, né? Então, se saiu em uma revista RT, aqui vai estar referida a publicação. Se não saiu, vai estar escrito apenas conteúdo exclusivo web, que é um conteúdo exclusivo para assinantes online também. Esse aqui, além de sair aqui na revista dos Tribunais Online, saiu aqui também na revista Direito do Consumidor, volume 131, que é de setembro agora de 2020. Isso que sai aqui embaixo é o que nós chamamos de titulação. Titulação vem a ser um resumo, né, uma sistematização daquilo que foi decidido no acórdão. Então, do que é discutido, né, qual a temática discutida, o que foi decidido, e se houver uma fundamentação aí, a gente também coloca aqui nesse resumo a fundamentação. É diferente da ementa? Porque é bem mais objetivo. Então, aqui, por exemplo, nesse caso, a gente pode ver o tamanho dessa ementa, né? É uma ementa não tão grande, mas também não muito pequena, né? Vai até que tem 10 itens, né? Então, são várias linhas. Preciso, né, ser bem objetivo para ver se me interessa a leitura na íntegra ou não. Então, basta que eu leia aqui, né, não é discriminatória a restrição ao empréstimo consignado a idosos por instituição financeira, quando a soma da idade do cliente com o prazo do contrato for maior do que 80 anos, tendo em vista que há outras modalidades de acesso a crédito bancário. Então, assim, eu li aqui essas duas linhas que foram escritas pelo time editorial da Thomson Reuters e eu já entendi o que está sendo discutido aqui nesse acórdão, sem que eu precise ler o texto na íntegra, né? E mais, né? O que a gente tem aqui também como valor agregado. Como o Manu disse, esse botão laranja, sempre que houver o botão laranja nos documentos, indica que há valor agregado nesse documento. Relacionamentos e tesauro. Para esse documento de jurisprudência, o analista que fez aí a verificação dele recomendou a leitura de 2 artigos de doutrina. Veja, ele recomendou a leitura de um artigo de doutrina aqui, né, sobre crédito consignado ao idoso, diálogo das fontes, e um sobre hipervulnerabilidade do consumidor idoso, né? Então, sem que eu precise fazer uma nova pesquisa, quando eu elejo, por exemplo, o meu acórdão, né, esse acórdão aqui é o que vai servir para o meu trabalho, para a minha pesquisa, enfim. Eu consigo, a partir dele, já ter referência de outro tipo de conteúdo que eu posso ler. E aí, assim, eventualmente, se o analista que fez a análise aqui entender que você deve fazer a leitura de um artigo de legislação específico, vai ter uma abinha aqui ao lado, escrito legislação. E daí, se você clica... Deixa eu abrir esses dois só para ver se tem para mostrar para vocês. E aí, você clica na aba de legislação e vai exibir para você o artigo de legislação específico que é relacionado à temática tratada aqui nesse documento. Ó, nesse acórdão aqui, o analista está recomendando a leitura de 4 documentos de doutrina, né? Todos eles são da Revista de Direito do Consumidor mesmo. E ainda está recomendando a leitura de 5 documentos de jurisprudência.
Para jurisprudência exclusivamente, né, esse vídeo aqui, que é o Veja Também, esse aqui ele é comum a todos os tipos de conteúdo, tá, pessoal? Então, doutrina, jurisprudência e legislação, eu posso ter um relacionamento de vídeo, né? Relacionamento é esse tipo de ligação que a gente estabelece entre os conteúdos. Ó, para quem está lendo esse acórdão aqui, é interessante ler esses artigos de doutrina e é interessante verificar esse artigo de lei, por exemplo, ou é interessante checar essas outras decisões de jurisprudência. Daí, exclusivamente para o conteúdo de jurisprudência, nós ainda temos outros tipos de relacionamento. Por exemplo, reúne no mesmo sentido e reúne em sentido contrário. Significa dizer que o analista que já fez a checagem aqui desse documento está dizendo que no mesmo sentido do que foi decidido aqui pelo STJ, já foi decidido pelo STF aqui, né, em 2 ocasiões. Então, em 2017 e uma decisão de 2020. E ele está dizendo, olha, se você quiser embasar ainda mais o teu trabalho ou a tua petição e colocar mais decisões de referência, pode citar essas outras 2 aqui. Se você passar o mouse em cima, você consegue ver no pop-up, exibe a ementa já, sem que você precise entrar lá no documento. Agora, se você quiser ver, né, não, eu preciso dar uma olhada melhor esse documento. Você clica ali no link e aí ele abre a íntegra do documento, né? Você pode ver a íntegra do acórdão, se você quiser, né? Dar um localizar lá dentro, por exemplo, dar um Ctrl F, procura lá dentro se tem o que você procura. Você pode abrir aqui também o botão de relacionamento desse outro documento e você volta para a sua pesquisa depois, sem que você perca o lugar onde você estava, né? Porque ele abriu um pop-up, então ele não te redirecionou, né? Ele não te mudou de página. Você visualizou ali o seu conteúdo e você retomou para continuar de onde você estava mesmo, né? Então, aqui, se houver jurisprudência em sentido contrário, então, assim, nesse sentido aqui que julgou o STJ, anteriormente outra turma julgou em outro, né, num sentido diferente desse, que é exatamente o oposto. Estaria aqui, se o analista tivesse encontrado essas decisões, ele colocaria aqui ao lado, então, uma outra aba escrito reúne em sentido contrário, e traria aí essas decisões. E aqui o vídeo também é o que a gente já viu aí antes, né, na doutrina, que é o Veja Também. Então, é uma sugestão de leitura, né? Então, sugiro que você também leia essas outras decisões aqui do STF e do TJ de São Paulo. Além disso, nós temos aqui essa aba de valor agregado também, que é o índice, né? O índice é o tesauro, que a gente já falou lá atrás um pouquinho. Então, é a classificação dos assuntos tratados aqui nesse documento, né? Desde do mais geral até o mais específico, né? Para quê? Para que, se eu quiser pesquisar outros documentos que se relacionem a esse, de repente não foram listados aqui, eu quero procurar ver se tem mais alguma coisa, né? Quero fazer uma pesquisa mais completa. Você pode olhar aqui os assuntos, eu quero pesquisar sobre perda de bagagem. Você pode ir lá na pesquisa, ou na homepage, se você quer pesquisar em todos os conteúdos, ou no conteúdo específico que você quiser, você pode abrir a aba específica e colocar lá na pesquisa por tesauro esse termo, né? Perda de bagagem, eu quero buscar sobre perda de bagagem. E aí você pode fazer essa pesquisa por documentos que tratem aí da mesma temática também dessa forma. Além do índice também fornecer um tipo de resumo, né? Ele, através da leitura aqui dos termos indexados, você consegue saber o assunto que é tratado aqui nesse acórdão sem que você precise fazer a leitura. Algo que é comum aqui em doutrina e jurisprudência, também em legislação, a gente não mostrou aqui à esquerda, nós temos um menu, né, de navegação. Então, eu posso navegar aí pelas partes específicas desse acórdão, né? Esse acórdão aqui é especial, que ele é comentado. Então, se eu clicar aqui, eu vou ter comentário de algum autor sobre esse julgado. Então, ele é mais que especial aqui. Deixa eu ver se eu encontro o nome do autor para poder mostrar para vocês. Não, acho que vai estar aqui. Maria Luísa Bailo Targa e a Tatiana Cardoso Skeff, elas comentaram essa decisão do STJ. Então, isso aqui são as referências delas, né? Então, aqui
Depois aí da ementa oficial, né, a gente tem o comentário de autor. Nem todas as decisões são comentadas, evidentemente, né, por conta da quantidade, mas aquilo que é mais premium, como eu disse para vocês, que é mais relevante, selecionado aí ou pela coordenação das revistas especializadas, ou selecionado pelo próprio time editorial, né? Nós temos uma revista própria, que aí é coordenada pelo próprio time editorial, que é a revista dos tribunais mesmo. Quando houver seleção desse tipo de conteúdo, ele será exibido aqui com valor agregado adicional, como é o caso desse que eu mostrei para vocês. Acho que de jurisprudência era isso. Só vou falar aqui sobre os filtros adicionais. Então, como a gente já falou, a pesquisa no índice, que é a pesquisa por tesauro, a pesquisa livre, ela é igual, tá? Funciona aí com a mesma lógica em todas as abas. E em jurisprudência, a gente tem as funcionalidades adicionais de pesquisar por número do acórdão ou processo, né? Tem tribunal que usa a numeração de acórdão, tem tribunal que usa aquela numeração do CNJ. A gente pode pesquisar pelo nome do relator, e aí aqui é importante dizer que se o relator assina de mais de uma forma, né? Então, se ele assina de forma abreviada e por hora assina de forma extensa, eu tenho que pesquisar das duas formas se eu quiser encontrar todos os julgados dele, tá? Porque aqui ele vai buscar como o relator assinou aquela decisão, ok? Aqui também tem a possibilidade de pesquisa pelas datas de julgamento ou de disponibilização, tá? Que é do DJ. A gente não coloca a data de publicação, que é justamente para não confundir, né, com prazo processual. Então, conforme o tribunal disponibiliza a data de disponibilização no diário, a gente disponibiliza essa data aqui também. Então, ambas as datas aqui, a gente pode especificar ano, data exata, um período, né, entre uma data e outra, por exemplo, ou qualquer data. Aqui também tem o filtro por tribunais, então, ou eu posso escrever aqui, né, por exemplo, eu quero STJ, eu coloco, ele já vai carregar e eu seleciono o que eu quero, ou então eu abro a lista de tribunais, né, posso ir abrindo, tribunais superiores, abro e tenho todos eles aqui dentro. Né, tribunais de justiça, abro e tenho todos eles aqui dentro, enfim, e posso fazer a seleção aqui. Imagina. Perdão, eu acho que o pop-up não está aparecendo, hein? Ah, jura? Não sei se veio. Tá sim. Não sei se veio. Ah, veio? Ah, então eu dei, perdão, desculpa. Imagina, delay. E aí a gente pode abrir e selecionar aqui dentro do pop-up o tribunal que a gente quiser pesquisar, tá? Aqui também tem as revistas, então, além de eu poder entrar aqui, né, à esquerda, que é a pesquisa por atacado que o Manu fala, eu posso entrar aqui e escolher lá a revista que eu quiser, o volume que eu quiser, aqui eu também posso. A diferença é que aqui eu vou visualizar todos os volumes da revista e posso selecionar o que eu quiser, e aqui eu não vou visualizar, aqui eu que tenho que especificar. Então, por exemplo, fui à biblioteca, consultei uma revista física, né? Eu consultei lá a revista dos tribunais, né? Que é a RT. Então, eu posso aqui digitar a revista que eu quiser, ou posso abrir aqui, e aqui só vai ter o nome das revistas, tá, pessoal? Só o nome dos periódicos, não vai ter volume especificado. Então, eu quero consultar a revista dos tribunais. Posso selecionar aqui, ou digitar, como eu tinha digitado aquela hora, só RT. E o volume, eu fui lá e consultei o 1018 na biblioteca. Então, eu quero consultar o 1018. Eu quero consultar o 1018 inteiro, eu não me lembro da página. Eu posso pesquisar e vem todo o conteúdo da 1018. E aí, lembrando que o Emanuel falou sobre as páginas. Consultei a página. Eu vou pesquisar aqui só para poder dar um exemplo mais concreto, né? Peraí. Aqui não tá com intervalo, justo esse que eu queria mostrar para vocês. Ele tá com paginação única porque é jurisprudência. Mas se fosse a jurisprudência na impressa, pessoal, não sai na íntegra, tá? Só algumas mais premium também. E a gente é repositório oficial do STJ, daí sai na íntegra. Fora isso, as demais não saem na íntegra. Por isso que é uma página única aqui para se referir a um acórdão, né? Ele sai na íntegra aqui, na RT Online, tudo sai na íntegra aqui. Mas lá na revista impressa não sai na íntegra, sai só a ementa, a titulação aqui
o que é de MES especial. Mas o que eu queria dizer para vocês é que se, por exemplo, houver um intervalo de página aqui, então, entre 525 e 600, por exemplo, e eu quiser, a parte que eu estava falando era 550. Se aqui na minha página de pesquisa eu digitar página 550, então, RT, né? 550, eu não vou encontrar um resultado, tá? Aqui, né, no volume, na página, desculpa. Não vou encontrar, porque é página inicial a de pesquisa, tá? Ela não mostra uma página intermediária. Então, só as páginas iniciais de cada artigo ou doutrina, ou jurisprudência, ok? Isso que o Emanuel mostrou lá para a doutrina também vale aqui para jurisprudência. Houve um tempo em que nós publicávamos, né, a íntegra de todos os acórdãos, então vocês vão encontrar jurisprudência em mais de uma página, diferente dessa daqui que a gente está vendo, que está citada em página única, né? Então, se houver mais de uma página, vocês sabem que a pesquisa lá por página específica só é possível a partir aí da página inicial. Acho que de jurisprudência era isso. Se o Manu quiser complementar ou seguir para a legislação. Ju, eu vou aproveitar que você estava ali no documento para explicar como é que o usuário pode imprimir um documento ou até mesmo salvar no seu computador. Por favor. Posso usar a sua tela mesmo? Pode, vai falando que eu vou guiando. Beleza, todo documento, então, quando vocês abrem, lá em cima a gente tem todas essas opções, algumas são de personalização do documento, que seria de aumentar o zoom, diminuir o zoom da letra, né, aumentar a fonte. A gente tem a parte que funciona para vocês, como o acesso de vocês é IP, não vai funcionar tanto a parte dos favoritos, que é essa pasta amarela, nem a parte do enviar por e-mail, mas funciona a parte, né, das fontes, funciona a parte de imprimir, que aí é o ícone aí da impressora, clicando aí vai gerar o documento para imprimir para vocês. Exatamente. Depois, quando ele fica pronto, é só clicar para conseguir imprimir e escolher a impressora de vocês. Aí você pode voltar lá no documento. E aí, o último ícone à direita, ele faz o download do documento na sua máquina. Então, também clicando aí, você vai poder escolher se quer fazer o download em PDF ou em Word. Você salva com o nome que você escolher e aí ele faz o download na sua máquina. É isso. É isso daí que a Ju está mostrando, exatamente. Ele dá a opção de Word ou PDF. Aí você pode escolher o nome do arquivo para salvar. Tá, legal, Jus, né? Quanto à jurisprudência, eu não tenho nada a acrescentar, foi tudo bem completinho. Eu vou falar agora da última parte, que é legislação, tá? Legislação e súmula, que, enfim, a gente trata meio que no mesmo momento, porque basicamente a forma de pesquisa e disponibilização é bem parecida, tá? Gente, legislação, ela costuma sofrer um pouco de preconceito, né? Porque a legislação a gente consegue localizar na internet, né? Então, o que você precisar de fato dos atos normativos, você acaba achando numa pesquisa do Google, tá? Mas tem diferenças dessa legislação que a gente coloca aqui, tanto no formato, né? Quanto o que a gente consegue agregar em cima dessa legislação. O primeiro grande ponto é que a legislação, quando ela é procurada na internet, ela tá ela segue os moldes de cada órgão, né? Então, você tem lá a legislação no Planalto, mas a Procuradoria vai disponibilizar, a Procuradoria de determinado estado vai disponibilizar suas portarias em um formato, alguma agência vai disponibilizar suas resoluções de outro. Às vezes essa atualização não acontece, né? Então sai uma modificação no Diário Oficial e isso não é disponibilizado de forma atualizada pelo órgão. Então, na legislação, a gente garante que você vai ter acesso a essas informações, porque a gente retira diretamente do Diário Oficial,
Tá? Então, essa atualização ela vem da publicação diretamente para o produto. E o formato ele é homogêneo. Tá? Então, do jeito que você visualiza uma legislação, uma lei, um MP, um decreto, esse mesmo formato vai se aplicar a instruções normativas, a resoluções, a portarias. Tá? Então, a forma como de ter acesso a isso é muito interessante, muito parecido, e tudo é concentrado num único lugar. Tá? Então, você precisa de tal resolução, você precisa de tal medida provisória, você consegue localizar ambas na nossa base de RTO em legislação. Tá? Então, esse é um primeiro ponto, a organização e a disponibilidade de tudo de forma fácil, atualizada. Tá? Um outro ponto também é que a gente consegue correlacionar a legislação com a nossa base de doutrina e jurisprudência, tá? Então, de repente, você tem interesse num artigo específico, aí você abre aquele artigo específico e o programa ele correlaciona o assunto daquele artigo com a nossa base de jurisprudência e doutrina. Olha, esse artigo aqui fala, sei lá, de vício do produto, e seria interessante você ler esses artigos de doutrina que está aqui embaixo. Você consegue, a partir da lei, ter acesso a essa pesquisa. Tá? O formato é muito parecido com jurisprudência e doutrina, tá? Então a gente tem esse formato de busca por atacado aqui do lado, que essa normativa básica, Ju, se você puder abrir para a gente, ela traz os principais as principais consolidações de leis, tá? Então, códigos, estatutos. Se você puder abrir o Código de Defesa do Consumidor, Ju, esse terceiro, por favor, para pegar aí o assunto que eu estava. Então, você consegue acessar as principais concentrações de norma aqui, tá? A legislação passa, você tem que fazer a busca necessariamente por aquele formato no varejo, tá? Desce até o artigo 12, Ju, por favor. Os botãozinhos laranjas, né, os botõezinhos laranjas que a gente veio falando tanto em doutrina como em jurisprudência. Aliás, pode abrir, acho que qualquer um aí, Ju, não sei nem se precisa chegar no 12. Mas quando você clica nesse botãozinho, o assunto relacionado daquele artigo vai te remeter a outros documentos que a gente tem na base, tá? Então, esse é um segundo diferencial que a gente tem com relação a você fazer essa busca de legislação solto na internet, né? A gente consegue correlacionar a nossa base. Lembrando que ela não é toda correlacionada, até porque ficaria muito poluído, mas ela é estrategicamente correlacionada, beleza? Vou mostrar para vocês agora como funciona a pesquisa no varejo, assim, para vocês. A legislação a gente consegue buscar pelo apelido, isso também é bem legal, tá, gente? Então, assim, parecido com jurisprudência e doutrina, eu consigo fazer combinações nessa busca, né? Então, eu quero instruções normativas de número 500. Se eu fizer essa busca, todas as instruções normativas que saíram no Diário Oficial que estiverem disponíveis na nossa base vai aparecer. Eu quero leis número tal, quero as leis de 2019. Todas as leis de 2019, inclusive as estaduais, que a gente busca e coloca na nossa base, vai aparecer e vai ficar disponível. Então, vocês conseguem fazer essa combinação, inclusive fazer a busca por apelido. Então, eu vou colocar aí, busca aqui embaixo por apelido para mim, Ju, por favor, pacote anticrime. Por favor, porque eu já vou mostrar para vocês um outro terceiro recurso. Tá? E esse terceiro novo recurso é algo mais revolucionário mesmo que a gente está trazendo para a Leges. A gente não estendeu ainda para jurisprudência e doutrina. Doutrina tem poucos exemplares disso, tem alguma coisinha lá, mas legislação, de fato, é onde está sendo implementado esse novo formato. Tá? Como que é esse novo formato, gente? Existe aí um novo movimento relacionada à advocacia 4.0, tá? Que é a entrega mesmo ao mundo digital por parte do direito, né? Então, assim, por muito tempo o direito ele é hiper tradicionalista, né? Trabalha muito com texto, com literalidade da lei, etc. Mas com o surgimento da internet, novas formas de comunicar, novas formas de entender o direito e ensinar e aprender apareceram. Tá? E esse movimento, que é chamado de Advocacia 4.0, tem vários formatos, tá? Então, tem gamificação, né? Tem vídeos. O que especificamente a gente está implantando hoje na Thomson é o Visual Law, tá? Que é a junção de design, direito, tecnologia, para conseguir fazer com que
uma legislação muito complexa, um assunto muito complexo, se utilize de recursos visuais e confortáveis para transmitir melhor a informação, tá? Então, a nossa base ela ainda não está cheia de Visual Law, se eu não me engano, a gente tem 30 leis apenas com Visual Law, mas é um projeto recente e é um projeto sem volta, a gente vai seguir implementando isso. Hoje a gente só tem de leis inteiras, né, mas a gente pretende fazer especificamente de assuntos, né, então para você conseguir abrir a Constituição, por exemplo, e na parte de controle de constitucionalidade, ter um Visual Law produzido por profissionais de direito que te mostrem como que esse controle de constitucionalidade funciona, muito interessante para professores que queiram algo mais esquematizado, mais confortável para levar para os alunos, isso vai ser bem interessante também. Aqui é um exemplo, né, o pacote anticrime, esse não é exatamente o nosso formato, esse foi um formato piloto que saiu no código, tá? Então, o nosso, ele é bem parecido, na verdade, o nosso, só que o nosso, ele que é produzido internamente, esse foi produzido em parceria com essa Vila, né, essa empresa que implantou isso com a gente, mas hoje a gente produz internamente e acaba ficando mais visual mesmo, tem mais desenhinhos e tal, mas a ideia é conseguir transmitir a informação da lei de forma bem mais mastigada, de forma bem mais objetiva, trazendo aquilo que de fato vai ser importante, né? Então, por exemplo, se você aproxima aqui, Ju, aqui embaixo em principais assuntos que a lei abrange, vai ter os principais pontos que o pacote anticrime traz, inclusive sobre o juiz de garantia, a informação sobre a suspensão pelo STF, por exemplo. Tá? Então, assim, também segue um formato de atualização. Quando o pacote anticrime saiu, isso foi disponibilizado de outra forma, com essa mitigação pelo poder judiciário, a gente veio e atualizou novamente a informação. Tá? Então, isso é super interessante. Lembrando que hoje existe só em legislação isso, tá? Ela não abrange toda a legislação ainda, tá? E a gente tem alguns exemplares em doutrina que a gente pretende levar para lá também, mas que por hora o projeto ele tem um foco maior em legislação, tá bom? Manu, sabe o que eu ia falar? Não vale mostrar para eles o index que vocês criaram do Visual Law? Tá. Só tem que localizar. É porque a minha internet tá meio ruim, tá na rede. A Ju tem que fazer a pesquisa no índice. Mas tá. O que é que tem que pesquisar? Para mostrar que vocês criaram o Visual Law no Thesaurus. Fazer aquela nós criamos uma forma de pesquisar, né? Se você quer, de repente, quero saber todos os documentos de legislação, de doutrina, né? Como o Emanuel falou, a gente está introduzindo em doutrina, acho que a gente já tem uns 3 aqui na RT Online, até o final do ano a gente chega pelo menos 10 aí de doutrina e temos já uma jurisprudência, né, com Visual Law. Então, a gente criou aí uma forma de consultar o Visual Law. Então, por exemplo, eu venho aqui no Thesauro e coloco o Visual Law, né, e pesquiso. Então, eu vou obter aqui, né, 33 documentos de legislação com Visual Law, um documento de jurisprudência e de doutrina. Aqui vem 7 no resultado pelo seguinte, o Thesauro, ele é para os documentos que tratam sobre o assunto, né? Então, além de ter documentos 2020, todos esses, eles têm Visual Law, tem a arte do Visual Law carregada, né? Já tem 5, ontem tinha 3, hoje já tem 5 na base. Esses outros 2 mais antigos, eles tratam sobre Visual Law, né? Então, eles estão falando sobre legal design e tal. Não necessariamente eles têm a arte carregada. Agora, esses outros todos têm a arte carregada, né? Então, eu entro no documento de doutrina, em algum lugar dele eu vou ter a menção ao Visual Law com um link remetendo para a arte. Na legislação vai sempre ficar ali onde o Emanuel mostrou, e na doutrina, na verdade, a disposição aí é conforme o texto do autor. O que eu tenho achado, Ju, fica em geral no índice, do índice do artigo, sabe? No corpo do texto, na parte que começa o índice. Isso. Sumário. Aqui embaixo, ó, tem um link. Tá de forma discreta ainda, pessoal, porque como o Manu mencionou, a gente está criando isso agora, né? Então, a gente precisa de implementação também aqui na ferramenta,
para que isso possa ser destacado de uma outra forma. Mas aqui, ó, é um exemplo de visual num documento de doutrina, né? Super diferente aí, tutela provisória em direito de família, um artigo que saiu na revista de processo 308, que é uma revista agora de outubro, né? E aí tá falando sobre tutela provisória, né? Fundamento, tutela de urgência antecipada, enfim. E aí tá falando, é uma forma diferente, né, da gente ler um documento, tanto de legislação quanto de doutrina, né? A ideia nasceu em leges justamente por conta da complexidade, né? A doutrina, na verdade, ela trata justamente de tentar desvendar aí os mistérios, né? Da legislação, os que precedem e também os que sucedem. E aí depois a gente está implementando em doutrina e logo menos vem para jurisprudência, nós vamos ter um exemplo só, tá? Mas logo menos aí a gente também implementa, né? Só mostrar, Manu, aproveitar que nós estamos aqui mostrando. Tá. Mostrar como é que ficou da DPF 672. A gente anexou aqui, abrindo como anexo. E aí eu posso reduzir e mostrar como é que ficou, né, o visual desse documento de jurisprudência aqui. Né? Mais ou menos tem essa carinha aí, é algo que tá nascendo, vocês vão ouvir falar muito, se ainda não ouviram, né? E é algo que pode ser feito aí para os outros tipos de conteúdo, né? A gente começou mesmo com Legis por conta da complexidade do conteúdo. Manu. Tem um de doutrina. Tem um de doutrina muito legal, que é o de inteligência artificial. Se aparecer na busca, seria interessante mostrar. Ficou bem bonitinho. Que esse tá mais moderno. Esses são um pouco mais antigos, né? Quando a gente fez a implementação. Tem uns mais jovenzinhos. Eu não sei se vai aparecer. Tá meio com delay aqui, tá, gente? Então, se vocês virem alguma coisa sobre inteligência artificial, provavelmente é esse. Juvasco, você ia falar alguma coisa? Perdão. Depois eu só vou pedir, Manu, que uma pessoa perguntou se a gente tem algo sobre LGPD. Aí depois, quando você for voltar a falar de Legis, para mostrar também a da LGPD, por favor. Ah, tá. Claro, a gente tem. Estou mostrando aqui para vocês, ó, o artigo de inteligência artificial que o Emanuel se referiu. Então, a era da inteligência artificial, né? As máquinas poderão tomar decisões judiciais. E aí nós temos aqui, né? O artigo, é a leitura do artigo no formato diferente, tá, pessoal? No formato visual law, né? No formato diferente. O artigo ele é bem maior, tá? E a ideia do Visual Law é fazer com que enfim, as informações que estejam ali consigam ser transmitidas de forma mais rápida, mais clara, mais mastigadinha. Então é super interessante, enfim, é um projeto que com certeza promete muito aí pra gente. Se quiser mostrar LGPD, Ju, também, que alguém perguntou, seria interessante. Vou mostrar, e aí vou aproveitar para dizer para vocês que a gente tem muito conteúdo de LGPD, vamos mostrar o visual, né, da LGPD, mas aproveitar para dizer para vocês que nós temos conteúdo sobre LGPD, né, em todos os nossos tipos aí de conteúdo, e saiu uma publicação essa semana aí do STJ, né, sobre a bibliografia recomendada pelo STJ, e nós somos aí a editora mais recomendada em termos de LGPD. Então, assim, assunto super confiável, super de qualidade, né? E bem rico. A gente tem muito conteúdo de LGPD e somos bibliografia recomendada pelo STJ no assunto, inclusive. Tá abrindo, Manu. Abriu. Aqui tá cinza ainda. Apareceu. Então aqui, esse one page também foi feito esse visual também foi feito no formato com a vila, né? Então por isso que ele leva esse nome de one page. Então ele traz o que é LGPD, quando se aplica, quando não, as sanções. Lá embaixo tem a vigência, que a gente alterou também, de acordo com o encerramento da MP, que mudava a vigência para 2021, tá? Então já está atualizado também na nossa base.
E é isso, tá? Esse especificamente do LGPD foi feito em parceria com outra empresa, porque saiu no nosso código, mas temos também, tá? É isso. De Legis mais alguma coisa, Manu? Não. Eu acho que não, acho que de Legis só tem as súmulas, mas é bem simplificado. Se você abrir aqui para mim a abinha de súmulas, de todas o que a gente passou até agora é o mais simples, tá, gente? Então, você faz a busca basicamente por tesauro, que é o indexador, por número e o tribunal, tá? Se é STJ, se é STF, se é TST. Então, você consegue fazer apenas esses filtros, porque de fato a súmula ela é mais objetiva mesmo, tá? E não temos visual law para súmulas ainda. Eu acho que de LEDs era isso mesmo. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar que a gente responde. Por enquanto não temos dúvidas, tem pessoas elogiando o trabalho da Visual Law, achando super interessante, excelente. Legal. Bom, acho que era isso que a gente tinha para mostrar para vocês, né? Então, assim, só lembrando, nós temos todos esses tipos de conteúdo disponíveis em uma única plataforma, que é uma fonte de extrema confiança, que é a Thomson Reuters, é atualizada diariamente, então conteúdo rico, atual, e ao mesmo tempo aí tradicional, né? A editora é centenária, então nós temos toda a tradição aliada aí a um conteúdo moderno, como vocês podem ver na tendência de Visual Law, por exemplo. Temos outros tipos de conteúdo que já estamos estudando como subir para a base, então muito em breve aí novidades também nessa modernização na forma de disponibilização dos conteúdos, porque nós entendemos que aí, sobretudo os novos profissionais, né, consomem de uma forma diferente. Então a Thomson tem acompanhado tudo isso e tem evoluído aí na forma de disponibilizar o conteúdo para vocês. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma reclamação, por que não? Qualquer consideração, vocês têm aí o contato, né? A biblioteca tem o contato da Juliana Vasques e vocês podem fazer contato conosco, que nós estamos sempre à disposição de vocês. Espero que vocês aproveitem com muito gosto a nossa plataforma. A gente tem confiança naquilo que a gente está falando, não tem conteúdo tão bom quanto o nosso, não tem uma plataforma tão completa, né? Você pode fazer uma pesquisa aí unificada a partir de um único input, você pode encontrar tudo que você precisa. Eu tenho certeza absoluta que você vai fazer o seu trabalho aí de conclusão de curso, você vai fazer a sua petição em menos tempo e com uma fundamentação aí de fonte confiável, né? Não estamos falando de qualquer fonte de internet, né? Então, eu recomendo extremamente o uso aí da plataforma, não só na vida acadêmica, como para depois dela. Acho que era isso, Ju. Vou reforçar só as palavras da Ju, no sentido de que se vocês precisarem nos contatar, né, seja referente a dúvidas, a sugestões de novos conteúdos, a gente é super aberto a feedback. Eu deixei o meu e-mail para contato aqui no chat, pode me contatar diretamente. Caso vocês tenham dúvidas mais sobre acesso da plataforma de vocês, aí eu sugiro contatar mesmo o pessoal da biblioteca de vocês, porque aí eles poderão auxiliá-los, né, melhor qual é o caminho certo que vocês precisam fazer para ter acesso à nossa base. Fora isso, o pessoal da Laureate, que eu estou em comunicação, né, o pessoal da biblioteca da Laureate, apenas avisando, vários me perguntaram aqui sobre a gravação, eu disponibilizo sim, eu centralizo em vocês, os bibliotecários, tá? O arquivo para vocês terem depois, e acharem uma melhor maneira de compartilhar isso apenas com a universidade de vocês, né? Então tem que ser algo dentro da área do aluno, algo do tipo. E também, se vocês depois quiserem saber como foi aqui, a quantidade de participantes e tudo, a gente continua essa conversa lá por e-mail. E mais uma vez eu agradeço a participação de todos, agradeço também a Juliana Ferreira, o Emanuel Silva, que conduziram esse treinamento. Muito obrigada, estamos sempre à disposição. Tenham um bom feriado.
Obrigado, gente. Bom feriado. Obrigada, bom prazer. feriado. Tchau, tchau. Tchau.